Fala galera, primeiro episódio de 2026 do Na Oficina. Estamos aqui hoje com o Gui, Max Car Consultoria e com o Thales da Camargo Consultoria Automotiva. Esses dois caras conciliaram a paixão pelos automóveis e estão fazendo um negócio disso. Eles fazem uma consultoria personalizada quando você quiser comprar seu carro. Exatamente. Sejam muito bem-vindos, meninos. Se apresentem, Muito obrigado. por favor, a esse humilde podcast. Pô, primeiramente um prazer estar aqui, Felipão, com Obrigado, você. cara. Agradeço o convite. Legal demais poder expor pra galera aí como que funciona a consultoria, né, irmão? Sim. Essa oportunidade de trazer a gente aqui também, mostrar nosso mundo. Até porque, né, Thales, é um negócio meio novo. Já existe bastante gente que faz, mas é uma modalidade que pouca gente conhece, cara. É bem nichado. Isso, é isso que eu ia dizer. É um trabalho, um segmento premium, né, Gui? Com certeza. É para uma compra de veículos premium. Para quem tá vendo o que a gente está falando agora, né? Sim. Ao decorrer desse episódio, vocês vão entender, que eles vão explicar esse nicho de mercado que cada vez mais está se expandindo, né, Gui? Sim. Hoje a gente fez nossa página no YouTube também, antecipando um pouco. A gente começou falando sobre isso. Como que funcionava, né, a consultoria automotiva, porque muita gente não conhece. É algo que, assim, quem está mais por dentro da internet, está mais por dentro do mundo automotivo, procura, às vezes, acaba achando alguma coisa ali de consultoria, até chegar na gente, né, para fazer uma avaliação, alguma coisa assim, mas quem não participa muito de internet hoje em dia, não tem muita noção. Nem sabe que tem esse trabalho às vezes, né? Exatamente. Aproveitando o gancho do que você falou do canal do YouTube, já vamos deixar aqui embaixo o canal que eles criaram para falar dessas avaliações e mostrar o dia a dia deles. Garagem dos Amigos, é isso? Isso aí, Garagem dos Amigos. Já clica aqui embaixo, Garagem dos Amigos. Se inscrevam lá. Se inscrevam no canal, assim como do Na Oficina, e lá vocês vão ficar sabendo desse dia a dia deles aí. É até legal de acompanhar, porque eles estão mostrando, eu já estou seguindo lá, eles estão mostrando essa consultoria na prática, como funciona. Indo ver o carro, né? O possível cliente pede para eles irem lá avaliar o carro. E é legal para quem gosta de carro ver como é feito esse trabalho. Entende nosso trabalho um pouquinho mais. E aí acaba entendendo mais, mas eles vão entender agora, Thales, porque a primeira pergunta já vai ser essa aí. Como funciona? Eu quero comprar um carro, quero contratar vocês para fazer essa avaliação. Como funciona, Gui? Então, Felipão, muda muito, porque a gente fala da consultoria, mas ela abrange um leque gigantesco, né? Tá. O Thales estava comentando. Tem pessoas que propriamente já gostam de procurar o próximo carro, fica ali caçando, já sabe o que comprar, mas não tem a experiência de olhar, comprar, fazer parte documental, e a gente cuida dessa parte também, a parte, né? Só propriamente, achei esse carro aqui, vai lá olhar para mim e cuida da papelada. A gente faz. Tá. Esse é um ponto. Outro ponto. Aí você não avalia nada sobre o carro. Avalio. Essa é uma parte que eu só vou avaliar o carro, mas que o próprio cliente achou, por exemplo. Entendeu? Tá fazendo uma negociação completa. Tá entrando um carro numa troca de um apartamento. Entendi. O cara não sabe se o carro é um bom carro, se depois ele vai conseguir vender. E o que acontece, né? É moeda de troca. Você faz uma análise, além da consultoria, você faz uma análise para o cara do mercado do carro em si, do modelo e o que é o carro. Exato. Vamos supor, Felipão, você está querendo comprar um carro hoje, você encontrou um carro até numa loja e contrata a gente para ir avaliar esse carro. Quero saber se esse carro tá do jeito que o vendedor tá falando. É como se fosse um laudo cautelar, mas bem mais a fundo, mais detalhado. Mais detalhado. Um laudo cautelar não vai ficar vendo se um banco elétrico está funcionando, se o ar-condicionado está gelando, como que tá a questão de pneu, muitamente. Vê um grosso e a gente vai ali... Vocês fazem um pente fino no carro, detalhe por detalhe. Exatamente. A gente é o chato que acha os defeitos nos carros. Pessoal, então, odeia, vê chegando, já odeia. Fala, vai achar defeito. Então aqui eu vou abrir um adendo. Vocês são meus inimigos, cara. Mais ou menos, irmão. Se teve um carro que já
passou por uma repintura, vocês são os caras que são os caguetas. Que vão né? falar, que vai falar que aquilo foi repintado. Exatamente. Mas é um ponto que é o quê, né? Você, como funilaria, você sabe como que são os serviços. Tem a funilaria boa e tem a funilaria ruim. É o que eu sempre falo, né, Gui? Eu falo assim, ó, existe o reparo bem feito e o reparo mal feito. Você pegar um carro, a gente até estava comentando disso nos bastidores dias atrás. Sim. Você pegar um carro aí com... Não vamos nem falar em tempo de uso. Os pequenos acidentes, as pequenas colisões acontecem no dia a dia das pessoas. Para quem tem, a não ser que seja um carro premium, que é um carro que fica mais guardado, que é um carro que o cara usa esporadicamente, um carro de uso dia a dia é difícil não ter um reparo. Tá pra rua, tá pro risco. A gente, popular, né? eu pego casos de carro que ainda nem foram vendidos. Carros que acontecem avarias no transporte, quando 0 km. Propriamente empate. E a gente já pegou casos de carro que foram retocados na fábrica propriamente. Depois que ele já saiu da linha, toda montadora, para quem está assistindo a gente, toda montadora tem de 2 a 5 cabines de pinturas para fazer reparo em 0 km. Já aconteceu comigo. Então, assim, o cara comprou um carro zero, mas ele já teve um reparo. Então, Sim. assim, é difícil, né? Tem muito cliente que me pergunta isso. Fala assim, cara, mas, pô, você vai pintar meu capô e depois eu vou vender o carro, vai repintar. Cara, infelizmente não tem o que fazer. Você tem que se Vai repintar. deixar amassado, vai deixar... Aí vai a conta do material que se usa, né? Que hoje, né? Eu falo assim, existem diversas marcas no mercado, mas tem alguns que a gente usa que são qualidade boa. acima. Aí você põe a pistola da pintura que você vai aplicar aquele material, ela conta muito. O profissional que está fazendo é 80% do resultado. Cabine de pintura que a gente estava comentando. Cabine de pintura. Então, assim, são vários fatores que determinam um reparo bem feito. Até o né? próprio compressor que você usa. Isso, exatamente. É o eliminador de partícula de água no ar. Tudo tem que ser da Cara, melhor qualidade. É pra um, ficar mo- um é um serviço monte mais- de coisas. Mas assim, eu falo assim, né? Às vezes tem cliente que não conhece o trabalho que vocês fazem e procura a gente. Tô comprando esse carro, dá para você ver para mim se foi batido? Para quem é do ramo, para quem conhece, bateu o olho, né? O pessoal fala, fui na cautelar, pôs aquela canetinha, pôs o medidor de espessura. Para quem conhece, visualmente sabe se foi repintado ou não. Sim, sim. E aí o que eu falo para as pessoas, independente, né? É o que eu falo assim, você tem que avaliar o geral e o que você quer, né? Cara, se o carro foi porrado, se teve intervenção de troca de uma lateral, painel traseiro, um painel frontal, que a gente sabe que faz reparo. Então, assim, tudo é analisado e pontuado, né? Com certeza. Eu acho que, né, você identifica e passa para o cliente. E vocês fazem um trabalho mais acertado disso que a gente está falando, Por né? que acontece? O grande problema não é isso. Não é fazer um reparo, não é ter uma funilaria, nem nada. Hoje o grande problema que a gente enfrenta no mercado é a mentira. Entendeu? Esse é o maior problema. Nunca bateu. Não, nunca tem nada. E o que a gente quer é Então, nosso cliente sabendo o que ele está comprando. E um grande... E precificando certo. É isso, Thales. Aí você foi, Não você é foi falando pontual. você não deve comprar Exato. isso. É o que a gente sempre Isso, fala. A gente, você foi nunca, pontual. a gente nunca faz uma análise, Fê, e fala assim, ó, não compra. A gente mostra o que o carro tem. Você faz a consultoria. Faço a Você consultoria, fala eu a passo o decisão, raio-x do a carro. decisão é do cara. Exato. Top. Exatamente. Top. Então, até agora, recentemente, a gente fez uma avaliação de um Audi A3. Foi comprar Eu segui lá, justamente desse que a gente estava falando. Eu tava seguindo. O cara foi para Ribeirão, comprou um carro numa loja, enfim. Foi esse carro que startou o motivo de eu convidar vocês para virem aqui. Aí, ó, porque que eu legal. segui isso aí. Exatamente isso. Então, um carro, quilometragem voltada, pagou mais que FIP. Entendeu? Ele entrou em contato com o antigo proprietário. O antigo proprietário mostrou o carro com 100 e poucos mil quilômetros. A loja vendeu com 90. Então, tem alguns pontos do que está enganando o cliente final. Isso que a gente não concorda. Você comentou, trocar uma lateral inteira de um carro.
esse carro vai jogar no lixo depois? Não vai. Não vai. Mas ele tem que ser vendido Mas ele tem que... por um cara que sabe que tá comprando. Não vai ter o mesmo valor de mercado de um carro impecável. Sim, Entendeu? sim. Então é esse. E é um ponto É aí que a fala gente também entra. em outros pontos de FIP, por exemplo. Ah, o pessoal quer comprar um carro em tabela FIP. Mas você vai comprar um carro que foi trocado lateral inteira, com 140 mil quilômetros em cima da FIP, ou outro com 50 mil quilômetros, zero retoque, em cima da FIP também. Não faz muito sentido. São produtos diferentes. Exatamente. Cada coisa tem seu valor. Eu, num passado não muito distante, bom, eu comecei a minha oficina comprando carro em leilão, né? Muita gente aqui, quem acompanha esse podcast sabe disso. Eu trabalhava no banco, paralelo ao banco eu comecei a comprar carro, leilão, arrumar em oficinas, em funilarias da cidade e vendi esse carro depois. Todos os carros que eu vendi, eu chegava pro cara e falava, ó, esse carro é de leilão, a foto dele antes é essa aqui, E eu deixei assim. isso, esse carro vale 100, eu quero 80. Quem estava comprando estava sabendo que estava pagando menos, mas estava comprando um carro que era recuperado de sinistro. Sim, sim. É isso, Né? é precificar. Não é jogar no lixo. A minha oficina nasceu disso, porque aí eu comecei a ver que eu ia no leilão, eu comprava o carro, eu corria atrás das peças, eu punha para arrumar na oficina dos caras, e aí eu via que o nicho, o serviço em si era legal. Quando deu a ideia da R100, eu não queria uma oficina para atender clientes. Queria uma oficina sua, Eu queria uma oficina minha particular. para fazer esses carros e eu pôr esse carro. Por tempo e qualidade, né, Felipe? Isso, e aí o que eu imaginei, que eu visualizei no começo? Falei, não, mas eu não vou ter tanto carro assim para ter uma estrutura. Então vamos fazer pequenos reparos, vamos fazer só para-choque e tal, e pequenas. E, paralelo a isso, vou fazer meus carros de leilão dentro da oficina. Só que aí o negócio começou a entrar batido, começou a entrar seguro, começou a entrar. E aí a R100 virou o que virou, e eu abandonei o leilão, porque hoje eu não tenho mais tempo. E dá um trabalho do Dá caramba. trabalho, e hoje eu falo para todo mundo. Eu vejo muito vídeo na internet disso, Gui. O leilão não é mais vantajoso. Não é. Por conta que algumas coisas que você falou se engana muito no leilão hoje. Você vai comprar o carro, o módulo foi mexido, arrancaram a interna do câmbio. Cara, Carros elétricos, Hoje a arrancar gente, bateria, hoje a gente tá já falando chega de muito uma caro. tecnologia cara, né? e Quanto que não assim, custa um módulo qual do que é carro? o Sim. problema disso hoje? Que é o que se fazia no passado e hoje muito mais. A depreciação do carro do leilão, para quem trabalha certo, não vale mais a pena. Porque assim, sempre falava, tem passagem de leilão, 20, 30% a menos da FIP. Hoje, você não consegue mais acompanhar isso pelo custo que tem para se reparar com qualidade. Tem uma margem ainda, né? Tem uma margem em cima disso. E assim, cara, o seguro ficou não faz mais seguro para carro de leilão. Então, assim, é um mercado que eu, particularmente, Saiu fora. saí fora. Porque eu sempre fiz e fiz muito bem feito. Então, assim, a questão de você arrumar com peça com origem, fazer um negócio, fazer certo. Sim. E vender depois para uma pessoa, para depois amanhã você falar, pô, o cara me enganou. Isso eu nunca quis. Eu cheguei a criar um termo próprio meu que o cara estava sabendo, assinava junto com o recibo de cumprimento, Sabendo que era de leilão. sabendo que era de leilão. Perfeito. Porque teve um amigo uma vez que vendeu, pô, eu vendi o carro pro Gui. Beleza, o Gui sabia. Aí ele foi lá, vendeu pro Thales e não falou nada. E aí o ruim da história fui eu, não foi o Gui. Falou assim que você não Porque tinha avisado. Isso, porque o Porque Gui... sempre é o anterior, né? Isso, Sempre porque o anterior. o Gui falou que Aí eu não foi falei, foi que eu não enganado falei também. nada, foi enganado. Carro Então, de retoque, né, Gui? então Carro premium lá, teve um retoque na lateral inteira. Não, mas não foi comigo. Foi contigo o dono lá atrás, lá. Só Ele é o único dono da vida. só que assim, tá? Eu não sei se no segmento premium é tanto assim, mas no comum, no mercado comum, tem muita gente que compra carro retocado sem saber, cara. Tem muita. Muita. É que no mercado comum é mais aceitável, porque são carros do dia a dia. Um pouco mais livre, vamos dizer Muita assim. gente, cara, isso eu vejo no dia a dia, sinto lá na pele, cara. O cara
tem muita gente que tem aquele assim, eu tirei esse carro zero, nunca bateu, e aí você vai ver, tem capô pintado, teto pintado, Às vezes veio até da concessionária. Lateral. Você comentou desses carros de concessionária. Um concessionária. cliente meu me contratou para fazer uma consultoria numa Tiguan 0 km. É até um ponto que o pessoal às vezes acha estranho. Quem tá nesse nicho, quem tá nesse meio, já conhece essas falcatruas e tudo mais, já tão ligeiro. Cara, não é falcatrua. É. O que a concessionária vai fazer? Às vezes eu me faço essa pergunta aqui, o que eles vão fazer? Dá um desconto. Sim. Aí Vender não como é a carro de mesma show. coisa. verdade. Vender como Verdade. carro de showroom, que Vender, tem um pouco vender como menor. seminovo, O carro de test drive, carro não de é, test não é drive. vendido igual um preço de um 0 km. O Porque cara vai chegando, ter gente zerinho. querendo comprar com certeza. Vai ter. Cara, você tem o zero lá, Bem 300. colocado. E o seminovo ali, que teve um retoque por 290. O cliente, 10 o cliente pau porque final, ele só não quer teve ser uma enganado. repintura. Exato. Esse que é o ponto e É o ponto que a gente pensa. E é o que pelo chega menos. muito cliente pra gente, não é porque às vezes comprou um carro batido sabendo nem nada, é ser enganado. Isso que é a pior coisa E aí o cara te contratou para ver a Tiguan dentro da concessionária. dentro da concessionária. E tava pintado. Era um azar. Não importa. Volkswagen ficou puta. Não tem nada a ver. Você tá falando isso aqui, não é não. Falei, vamos ver aqui, ó. Daí eu mostrei parte de verniz do carro, mostrei detalhe. Falei, Como você tem. falou, a gente sabe E as- ver e ainda a E máquina o vendedor, comprova, né? de verdade, eu acho que ele não sabia. Não é mais. Às vezes não sabe mesmo. Entendeu? Eu acho que ele não Porque sabia. às vezes o reparo não é feito na concessionária, o reparo já veio da fábrica. Isso acontece muito. Isso. Eu vi um caso esses dias atrás, ó a que nível chega. Você usou a palavra falcatrua, vamos falar o jeitinho. Jeitinho. O BO deu no transporte, o guinche, o cegonheiro parou numa cidade e fez martelinho numa tampa. Porque aí depois, na hora que o cerco foi se fechando, descobriram isso. O cara parou. Ia o sair cara, do bolso dele, com o certeza. cara, Né? Isso, o cara parou no caminho e fez um martelinho numa tampa. Aí eu falo pra você, que assim, a merda foi tão grande aí nesse caso aí, que foram puxando e descobriram o que tinha acontecido. Mas, cara, se o martelinho tivesse ficado perfeito, Ninguém ia saber. ninguém ia saber. Até porque um martelinho não aumenta a medida de espessura, É. não tem retoque de. Mas eu posso falar um negócio pra Ponto você, de que você verniz. deve saber disso, não existe martelinho 100%, hein? Não existe. Né? Não. Não existe. A hora que você joga pra luz ali, você há- procurar, você acha. detalhezinho. Os martelinhos, meus profissionais aí, meus amigos vão falar que não, mas eu falo que não existe martelinho 100%. Fica 90, 100 não. Cara, eu falo assim, tem martelinho de 99%, mas né? Você que sabe que teve ali, você fica olhando, você Você vai acha. achar. Vai achar. Você acha o Vai tremidinho achar. lá, você acha. Você pôr numa luz, é o que você falou, e vai achar. Mas eu não acho que é um bicho de 7 cabeças. E aí, nesse caso da Tiguan, você chegou, apontou, o cara não comprou o carro. Não comprou o carro, tava pagando o valor cheio, entendeu? Não comprou o carro, ficou chateado. Por fim, ele até mudou de linha, foi para uma X3, fez um belo de um upgrade, entendeu? Mudou até a opção de compra do cara. Mudou a opção de Até compra. concessionária, você vê. Mudou a opção de compra. Perde a confiança, né? Como já fiz em outros carros zero e tudo certinho, tudo perfeito, mas é um caso, deve ser falado porque acontece, né? Não é que é normal, é recorrente acontecer. Recorrente. Ô Gui, você estava falando, vamos deixar de lado essa parte da avaliação da repintura, do reparo, Documental, etc. do ar que não está funcionando. Eu achei bacana isso que você falou, a consultoria, em alertar para o cara as opções de mercado e o valor de revenda, talvez depois. Se é um carro que vende mais, se é um carro que tem mais procura, é um carro que, para se usar, é muito bom, porém, o valor de venda dele, a depreciação, acontece mais que os outros. Como que é isso aí, cara? É um ponto. Como vocês fazem isso? É um ponto. Às vezes o cliente já chega com uma escolha. Né? Eu vi esse carro, andei nesse carro, fui viajar, estava na Europa, fiz um test drive no carro, aluguei esse carro, andei, gostei. O que você me diz? Só que a gente tem que deixar claro, né, que às vezes a pessoa paga 500 mil no carro e acha que daqui a um ano vai vender por 450, 470. Às vezes é um carro que vai estar valendo 300. Né?
Então, tem que deixar muito bem explicado para exatamente na hora da futura venda, a pessoa não achar que eu fui culpado, né? Você alertou do risco que ela correria. Exato. Tem carros que mantêm preço, tem carros que desvalorizam. Isso é normal. Hoje, uma Land Rover, carro espetacular, essas Land Rover nova, tudo, mas é um carro que você sabe que tirando ali da concessionária, pelo menos 200 pau você tá perdendo. Isso é fato. A depreciação é muito maior. Muito maior. Só que os compradores Depreciação em preço, né? Porque o cara pode manter o carro 100% original, mas ele vai perder o vai preço, perder o vai preço. perder o valor de mercado. Tive cliente de Audi também. Isso. Quase 100 pau. Perdeu quase 100 mil. Tirou da concessionária, vendeu depois de 2 meses. 100 mil reais. A própria concessionária voltou para a concessionária comprar, a concessionária mandou 80 mil a menos, o carro com 3 mil quilômetros, né? Entendeu? Então, a gente tem que era aquele sigma que tinha na Peugeot Citroën do passado, né? Que nem a própria concessionária pegava o na carro troca de de volta, né? Exato. E aí Hoje, graças a Deus, melhorou muito, né? eu acho que com a entrada do Grupo Stellantis, né, Thales, eu acho que melhorou demais. Tanto em tecnologia, os carros, melhorou muito, né? E acabamento também, Sim. né? Qualidade de material, Sim, qualidade de vai mecânica. sim, vai um tempo para Mas perder infelizmente ainda tem o preconceito, assim como tem com os elétricos hoje, o preconceito ficou na marca, né? marca chinesa. Não é uma marca aceitável, vamos dizer assim, né? Para o mercado de revenda, é uma marca ainda pé atrás, né? Sim, Então, assim, foi bem queimada. E eu sou um cara que gosta muito. Eu gosto cara, muito de Peugeot, Citroën. eu acho vou muito falar para você, legal. os carros, os de agora, os novos, eu vou te falar bem superficialmente, tá? Olhando em estética, eu acho que dá banho em muito carro aí que tá no mercado nacional, vamos dizer assim, Com né? certeza. Os mais vendidos aí, os mais conhecidos. Com Eu certeza. não vou citar nome aqui, mas se você falar para mim assim, ó, um 208 hoje e um T-Cross. eu acho que ainda eu iria no T-Cross, mas se você falar assim para mim, Acabamento. se você falar para mim acabamento é mais num bonito. Polo, por exemplo, Ah, é. eu iria no 208, que são Sim. mais ou menos a mesma categoria de carro. É o 208 né? sendo hatch 208, pequeno. do Tem o 2008. Entendeu? 2008. O 2008, por exemplo, um T-Cross, sem É. dúvida um 2008. É isso. Todo parte do soft touch, Isso. a Volkswagen é aquele plástico. É outro nível de carro, né? Eu tenho até um amigo, né? E aí vamos falar em valor, tá? Para mim, categoria, eu falei, não tem nem comparação com o que você tá me falando. É uma categoria de carro que é outra. Ele estava comprando um Corolla Cross zero, e aí deu problema na fábrica lá da Toyota. Desbastou tudo. Ele já tinha dado até sinal. O vendedor ligou para ele, ó, vai atrasar a entrega pelo menos em 3, 4 meses, não tem previsão. Vendi o último Corolla Cross híbrido, hein? É. Vermelho. Aí ele foi lá e comprou um território. Cara, são dois carros totalmente diferentes. Não tem. E aí, se você falar por valor, eles estão muito próximos. Acho que foi a diferença de 15 ou 20 mil de um para o outro. Cara, não tem comparação do que você tá me falando. A Ford sempre né? foi muito legal aqui no Brasil. Muito Uma pena na ter frente de saído. muito montadora, né? Em acabamento, qualidade de acabamento. Sim. Mas assim, voltando no que a gente estava falando. Então, assim, eu vi um vídeo esses dias, o cara falando exatamente do que você falou de carro elétrico. Hoje você compra, você paga 250, você pode usar o carro um ano certinho, sem ter nada, desvaloriza 50%. Mas a bateria ainda está na garantia, o carro está na O garantia. pessoal não quer saber, é o preconceito do brasileiro. Então, cara, é assim, o cara quando vai comprar um carro desse, ele tem que estar ciente. Ou o cara vai fazer uma compra para 3, 4 anos Exatamente. e quer essa depreciação, se o uso dele vá pagar esse coisa, ou de livre, espontânea vontade, ele tem que arcar com prejuízo. É um ponto que a gente estava discutindo, né, Gui, ontem, sobre isso. Sobre a depreciação e se valeria a pena ou não comprar um elétrico. No caso do elétrico, né? No caso do elétrico. Todos os vídeos que eu vejo, Thales, o pessoal maiando elétrico ou falando, eu acho assim, tem que ver o que o cara quer.
e o uso deles. Eu acho que é um carro de uso urbano. Eu também acho. Pode ser São Paulo. qualquer, São Paulo tem um monte de cliente meu que tem. qualquer deles, não importando a autonomia aqui do que a gente está falando. Exato. Eu fiz até um vídeo na oficina, já faz mais de um ano isso aí, eu tive um caso de um BYD Dolphin. Cara, eu achei um absurdo. E na época eu fiz um vídeo, a BYD entrou em contato comigo. E como que tá as peças desse carro? Eu queria saber. Isso que eu ia dizer. A BYD entrou em contato porque assim, eu achei um absurdo um carro desse, um amortecedor e uma bandeja, acho que era uma roda. Fazia mais de 40 dias do carro parado. Falta de peça. Falta de peça. Aí, na época, eu fiz um vídeo e critiquei por isso, porque, cara, isso são peças de manutenção diária, porque assim, não precisa bater o carro. Você fala assim, pô, bateu e, cara, Farol. um painel frontal. Farol também não, porque, cara, farol quebra com uma pedra na pista. Mas assim, ó, uma suspensão, uma bandeja, um amortecedor, se o cara cair num buraco, ele precisa. Aí você fala assim pra mim, pô, na concessionária de Ribeirão, que era a mais próxima que a gente tinha, ou Campinas, não tem mais. Ô, eu tenho uma concessionária em São Paulo que tem. Nenhuma concessionária tinha. Então, assim, eu critiquei na época isso. Que eles vieram, não sei hoje como tá, eu fiz mais dois BIDs e não tive problema. Vamos dizer assim, as peças vieram, até 15 dias vieram. Não tive esse problema depois. Hoje eu não sei. Até porque não é só BID hoje. A quantidade que nós temos de elétrico hoje, GWM... Aquela Zeker nova. Então, tem o Raval, tem a própria Jaque, Jaiu lá, sei lá o nome. É muito, então, assim, muito. tá vindo uma enxurrada aí. Cara, será que aí o que vai suportar? Suportar, e você falou outra coisa. Será que nosso mercado tá preparado para isso aí? Você vai na Europa, pista ali, se recarrega por indução. Você tá andando, tá recarregando a bateria. Não, e assim, Gui, o perfil do consumidor, cara. O asfalto. Então, assim, será que nós estamos preparados para isso? Para essa nova... Porque o futuro tá aí, cara. Vai ser elétrico. Nos Estados Unidos é maravilhoso olhar, né? Só que é o que eu falo. Eu falei isso há 2 anos atrás. Você ia nos Estados Unidos há 5 anos atrás, qualquer supermercado que você ia, shopping, uma galeria de loja, tem 3, 4 pontos de tomada lá para separar seu carro. Hoje você vai lá, já é separado por marca. Já tem lá os pontos da marca para você. Anos luz à frente. Cara, aí vamos falar aqui, nós estamos no interior. Aonde você tem para carregar um carro elétrico aqui hoje na cidade? Tem 2 pontos. Chegou, tem carro carregando. Aí o que você falou, por um uso urbano, o cara que usa ali pouco, que ele vai carregar na casa dele, vai chegar à noite, vai carregar de novo, beleza. Agora fora disso... viajante, pessoa que usa muito em pista, essas coisas, é um São pouquinho Paulo, mais complicado. isenção de rodízio, é um benefício Sim, do caramba, custo de combustível. O IPVA também acho que tá com Não sei. benefício do IPVA. Acho que tá metade também. Talvez só o elétrico, né? O híbrido, Só o elétrico, não. O híbrido, o único que tem isenção é o Corolla Cross, porque ele é feito no estado, né? Então ele tem a isenção de IPVA, o Corolla Cross híbrido. Por enquanto também, que isso aí vai mudar com certeza. Parece que já é 2026 ou 2027 que acaba isso aí. Não Já tenho certeza também. Eles estão subindo gradual, né? Nada é de graça, Nada né, é de nesse graça. país. Se pensar no montante, assim, pô, uma pessoa que roda bastante cidade e tal, que não viaja muito, um Uber, por exemplo. Pro Uber eu acho que o custo-benefício, aí você tocou no Cara, ponto, Thales. Eu acho que o custo-benefício pro Uber, pastilha de freio legal. não gasta, Eu te mandei um disco vídeo de ontem, freio, cara, a gente tava discutindo 200 muito sobre mil isso. quilômetros, Pastilha na meia-vida, original. porque tem freio motor. Então, assim, não tem óleo para trocar, desgaste não tem muita manutenção. Porque o elétrico você está acelerando, você tirou o pé do ele já freia. Você não precisa ter do acelerador. Você não precisa do freio. Além da poluição, né? O pessoal tá querendo diminuir poluição e tal. Cara, o elétrico é excelente para esse tipo de gente a questão da sustentabilidade, né, eu acho fantástico, mas assim, pro cara, vamos dizer assim, e aqui a gente tá falando do consumidor comum, né, o cara que quer um SUV para família, né, estamos falando na linha, né, que é o carro da família,
é o cara que troca de carro uma vez por ano, ou duas, ou a cada 2 anos. Como o único carro não seria uma boa opção Isso elétrico, é 100% o elétrico. que eu falo. E assim, aí, voltando da onde a gente puxou esse assunto, o cara tem que avaliar muito bem como vai ser essa troca. Se ele vai se acostumar a esse uso, né? Sim. Porque assim, dependendo da autonomia do carro, ele não vai chegar em São Paulo, né? Teve, Sem parar. teve um cliente meu que pegou uma Volvo, aquela EX30. Tem X30, X... Ele foi descer pra praia, deu uma tuchada a mais ali no carro, ficou sem bateria. Já queria. E é um ponto que o quê? Eu, na minha visão, tá, pessoal, eu acho que o elétrico é um carro pro rico. É o carro pro cara que tem ali os mais carros e tem o elétrico também para usar dentro da cidade e tudo, pela depreciação. Às Um vezes cara que não faça conta. não faça conta. O cara vai lá e tira, exatamente o que a gente tava conversando, tira por 250, às vezes Mas pra vai falar lá. a verdade, né, Gui? Um elétrico razoavelmente bom hoje é 200 mil reais. Ah, mas a gente não tem carro mais barato, né? Não tem mais carro barato. Viu? É, O Dolphin acho que é cento e pouquinho. é né? isso que eu ia falar. 140, Se você pegar nos de Tô entrada aí, levando em consideração o Dolphin. se você pegar nos carros de entrada, 150 mil. O que um Uber compraria hoje, zero, para fazer Uber? O carro de um Kwid, por exemplo, 80. 80. Ele estaria falando. Já começa a Metade do fazer as preço. contas pela Entendeu? manutenção, combustível. Isso, mas aí vamos fazer essa conta. 80 mil seria metade do preço. Quanto que esse carro teria que render para ele ter o dobro de investimento que ele vai fazer? Vamos supor que gasta 3, 4 mil reais de combustível mês. No ano já é 44 mil, entendeu? 48 mil. Já Fora, começa a mano, pesar. Fora É, a manutenção. talvez seria vantagem para o Uber, mesmo gastando o dobro. Mesmo gastando o dobro, né? É o que eu sempre falei, o pessoal sempre comentava muito no passado, e você vê que no Brasil, por conta do valor do combustível, do valor do imposto, as caminhonetes de diesel, principalmente as médias, ninguém quer mais, porque não vale a pena. Custo do diesel, né? Compensa muito mais E a você qualidade do nosso diesel. compensa muito mais você ter uma flex do que a diesel, né? Tô falando aí bem genericamente, mas assim, vamos usar de exemplo a Toro. Eu tenho experiência no mercado que hoje você vende 10 Toro Flex e vende uma diesel. E num passado não muito distante de 2, O 3 sonho anos de todo atrás mundo era o era contrário. Todo mundo queria diesel. Todo mundo queria diesel. É que na realidade começa a perceber que realmente o diesel, além de ser um diesel ruim que a gente tem, assim como gasolina e os outros combustíveis, a manutenção do diesel é bem É mais cara. É bem mais caro que a Flex. Então, só que O assim, diesel ó, era mais barato, né? Também, o mas diesel- assim, ó, Estava. e aí eu vou falar uma coisa que é cultura do brasileiro, que é o que o Gui falou agora há pouco. O brasileiro tinha cultura que caminhonete tinha que ser a diesel. Sim. Né? Você vê, as próprias caminhonetes maiores, Por na- durabilidade, né? O motor diesel as dura próprias muito. caminhonetes maiores, quando vamos dizer, a Chevrolet, que acho que foi a pioneira nas S10, em fazer S10 gasolina, S10, ninguém queria, todo mundo queria a diesel. Sobrava no mercado. Sobrava no mercado. Era um carro que, vamos dizer assim, o cara comprou uma S10 nova isso aí não vale nada. Então, assim, era meio que a cultura, e isso está mudando. Hoje vende muito mais o carro flex do Sim. que o carro diesel. Mas eu acho que tem um ponto isso aí, Felipão. A questão é a tecnologia dos motores atuais. Você pega uma Toro hoje 1.3, o carro tem 185 cavalos. Anda bem demais. Né? Antes você vai comentar. Com consumo de combustível praticamente baixo, né? É um carro econômico. Então, antigamente, as caminhonetes, S10, Hilux, tudo, era um carro que tinha menos potência, fazia seus 4, 5 litros. De gasolina? você fala? De gasolina, exatamente. E um carro mais fraco. E um que carro a bem diesel. mais fraco. O diesel sempre era motorzão, turbina. É. Ele fazia de Era um 10, carro, 12, era um 15. carro que rendia mais, Sim, né? tinha mais. Com um custo de combustível mais baixo, né? Força, torque. Então, hoje, pega a Rampage, tem a Rampage RT. Canhão pra andar. Canhão para andar. Entendeu? É outro perto da diesel. E você outro vê, carro. e aí você falou numa particularidade, e é um carro que quando lançou todo mundo falou que era uma Toro bombada, né? Não tem nada a ver, cara.
Não, mas pegou no mercado demais. É porque divide o chassi. E o pessoal já, por isso já coloca que é a mesma coisa. Eu falo, Gui, a gente falou no podcast um dia aí, problemas são os especialistas de teclado, né, cara? Nossa, tem de sobra. O cara, assim, ó, ele não teve o carro, ele não é do meio, ele só vê o achismo, né? Ele lê, é igual a notícia de política na internet. Ele lê uma frasezinha lá, Já aí tirou ele... a conclusão dele. Isso, aí ele já tira a opinião formada dele sobre o conjunto inteiro da obra e ele não sabe da missa à metade. Não andou um carro. Isso, não fez tem, teste nenhum. não tem conhecimento nenhum. E o que eu mais vejo hoje, principalmente de carros lançamento, o pessoal mete o pau. Que, voltando no que a gente estava falando da Peugeot Citroën, por causa do passado dela, a opinião da grande maioria, carro Peugeot Citroën não presta. Sim. A mecânica é Sendo isso. que hoje é a mesma mecânica que vários do grupo Stellantis. O Argo usa, o Fiat, Bom, Jeep, é a mesma coisa. outro dia a gente tava falando, cara, num carro comercial, né? Não é o foco de vocês, mas a gente tava falando da Escudo e da a van deles lá. A Escudo é a da Fiat e a van deles a Jumper. Já Peugeot. Os mesmos carros, só muda o emblema. Um tem a Peugeot e o outro tem o emblema da Fiat, mas, cara, é exatamente o mesmo carro. E aí, o que chamou minha atenção, que é trazer para vocês agora aqui? O valor. O valor da Fiat é mais caro que o valor da Só Peugeot. por conta do emblema. Só por conta do emblema. E assim, cara, não é pouca diferença, não. Acho que de uma para outra é 30. 30 Pelo mil mercado. de diferença. Mas aí que mercado é esse, Nome. cara? Mas acontece. Aí, cara, me explica. Eu sou um empresário que eu tenho que ter lá 5. Eu tenho que ter 2 vans dessa daí para trabalhar na minha empresa. Cara, é o mesmo carro. Por que eu vou. Se é um carro, né, de trabalho, para que eu vou pagar 30 mil a mais? Aí, assim, ficou a minha dúvida como que o grupo, né, o Stellantis, faz um negócio desse aí para Mas pôr na Fiat lá para vender. É uma jogada que eles fazem no meio de carro, tá rodeado, eles sabem. É. O tanto de divisão que você vai abrir o capô do Audi ali, pega tudo peça da Volkswagen. É sim. Cara, você falou do capô do Audi. O capô do Audi é mais conhecido que o Volkswagen, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção na oficina, para eu que estou na oficina, em 2015, uma Porsche Macan. É um Golf GTI. Cara, não, deixa eu falar. Bateu a frente, a franquia do cara era 16 pau, 17 pau. Ele falou, cara, só encostou o para-choque. Eu falei, cara, vamos desmontar para ver e tal, e ver o que dá para fazer, para ver se compensa ou não você acionar o seguro. Beleza, desmontamos uma das coisas que mais me chamou a atenção, tinha um sensor de temperatura lá. Aí na hora que eu peguei na mão, símbolo Volkswagen. Aí, cara, sensor de temperatura na Porsche. R$1.000. Botamos todas as peças. Tá. Pegamos o código do sensor, consultamos na internet, sensor de temperatura da Amarok. Concessionária Volkswagen, R$80. O mesmo sensor. Cara, hoje, um part number que chama, né? O o número da part peça, number. você consegue fazer milagre. E o que é legal Bobina de BM nova, R$1.000 cada uma. Qual que é mesmo Você o carro? pega... Cara, eu não me lembro agora. Mas tem um carro que é, pelo part number é Compatível. o mesmo, R$200 cada bobina. Isso tem muito, cara. Isso tem muito. Tem muito. Acontece nas linhas. Hoje uma RSQ8, um carro de 1 milhão e pouco, é uma Urus. Exatamente. A mesma tecnologia, a mesma E a plataforma. gente tá falando um pulo aí de 3 milhões. Mesmo motor, mesmo câmbio. Às vezes, Gui, é o que eu tô falando, aí você tá falando de marcas diferentes, mas o que eu falei aí da Scudo e da Jump, eu queria entender nos carros que usam multiplataforma. Aí que nem, por exemplo, você pega o Nivus, o T-Cross, não só eles, tá? Você pegar o Cronos, os carros multiplataformas que Sim, virou sim. tendência no mercado nacional hoje, e você pega assim, a mesma peça que usa, você colocando no chassi do Nivus é 100, você coloca no chassi do Polo, é às vezes mais caro do que
Então, cara, eu não E consigo é o mesmo entender. carro, né? O Polo Eu News não, é o cons- mesmo eu carro. não consigo entender a política da montadora. Não consigo Dinheiro. entender. É o que eu consigo entender, é dinheiro, é parte financeira. Então, cara, mas será que Economizar o ela... máximo possível. Mas às vezes ela tá dando um tiro no próprio pé, será que não? Mas é o que eu penso, é o que as pessoas pensam. Você comentou da Macan. Um cliente meu, ele ia comprar uma Macan, né? 2.0, motor legal. Então, é o mesmo motor que equipa a Tiguan Highline, né? Não a atual, mas a antiga. O Jetta. Jetta GLI, Golf GTI. Aí ele, não, você tá de brincadeira. Só muda o software de Eu falei, injeção, alguma coisa que não, muda desempenho. detalhezinhos muda. O câmbio da Porsche vem um câmbio PDK, tem algumas coisas diferentes, mas o motor em si mesmo mesmo. é o mesmo Volkswagen. Então, Por um lado é bom que a manutenção fica mais barata e tem mais, né? Tem mais Ou não, profissionais no ou mercado. não. Ou não, depende. Porque o Tu- cara vê a Macan chegando na oficina dele. e vê Não o é- Golf não é GTI uma entrando Tiguan, lá. né? a gente tá falando fora de concessionária, né? Agora, se for na Porsche perto de Volks, vai ficar muito mais caro. Então, E a mesma Até na coisa. mecânica. Dependendo da mecânica que você encostar, cara, tá de Porsche, o outro tá de Volks. Aí, É a mesma peça, aí mas tá com um brasão diferente. a seleção do mercado, seleção natural do mercado. Mas isso aí é um negócio curioso, cara. Porque assim, ó, eu vou falar do meu lado agora. É um pouco diferente o seguinte, cara, quando você cobra para pintar um para-choque de uma BMW e quando você cobra para pintar um para-choque de um Polo, eu não posso colocar os dois na mesma balança. Responsabilidade diferente. Desmontagem, responsabilidade, A muito mais desmontagem, a difícil. responsabilidade, a própria tecnologia que tem no carro, o sensor de estacionamento é diferente, Sim. a câmera frontal do ACC é diferente. Então, assim, Imagina se você quebra uma câmera, rompe E- um fio, cara. assim, são os trabalhos bem diferentes. Sim. Só que na cabeça do consumidor, na cabeça do É igual. cliente, é a mesma coisa. Então, assim, ó, eu tô te falando isso porque eu tive cliente com os dois carros. Uhum. Ele tem um carro, a mulher tinha outro. E aconteceu exatamente isso que eu tô te contando. De um para-choque do Polo, não era um Polo, mas eu tô usando de exemplo, e da BMW, mas você fez há 20 dias atrás, você me cobrou tanto. Cara, não vamos nem falar o valor do carro, vamos olhar de frente. Olha o que tem nesse, olha o que tem naquele. Olha a quantidade de grade, friso, detalhe. Cara, se eu quebro uma, O tempo Por que você vai- muda. se eu quebro uma grade, uma presilha de uma grade de uma BMW, se eu quebro uma presilha de uma grade de um Polo, é bem diferente, Sim. cara. Com certeza. Mas da manutenção mecânica, assim falando, eu também julgo diferente. Eu não faço, mas julgo diferente. E a gente tava falando disso, né, Gui? O cara, para mexer numa Mercedes hoje, se ele não tiver aparelho, cara, ele não põe mais Aparelho nem. e conhecimento. né? Cara, mas assim, ó, Mudou vamos totalmente. falar em investimento, irmão. Sim, Vamos sim. falar assim, ó, o cara é bom, o cara tem. Se ele não tiver investimento em equipamento, cara, não faz mais nada. Nada. Não faz mais nada. É tudo software, tudo no scanner. tudo. Cara, a gente comentou disso. O líquido do arrefecimento do radiador. A tecnologia do carro é tão alta que ela consegue detectar, não é o nível. Mas tem um monte de carro que tem sensor de nível lá. Não é isso, não. Ela coloca que o sistema de Contaminação. bomba Não tá resfriando. não está resfriando o carro. Então, assim, é o que eu te falo, cara, você levar num mecânico comum que não tem aparelho, mas a ventoinha tá ligando normal, tá funcionando. Cara, não é assim. Hoje, você não colocar um Não é scanner tão lá, simples, né? não é tão simples. E assim, Não é. o pessoal fala assim, passar o raster, né? Bota lá, passa o raster. Cara, raster é o nome popular, que mais, né, se difundiu, foi um dos pioneiros. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal da Tecnomotor, que é detentora da patente do nome raster, né? Mas a gente fala um scanner de diagnóstico, né? Sim. Hoje existem várias marcas no mercado aí, e assim, existem marcas que certos tipos de carro não servem para nada aquele scanner Nem que você tem lá. aceita, Sim, sim. Né? Não consegue nem fazer leitura. Você pega os carros modernos hoje, né? Se você não pagar uma licença lá para você acessar aquele carro lá, para a montadora,
Mas, cara, você não consegue nem pôr o plug lá, se O bobear. custo é totalmente É diferente. totalmente diferente, cara. E assim, e aí é o que eu falo, né, cara? O trabalho que vocês fazem, essa consultoria diferenciada, o nicho de mercado que o Gui pontuou no começo aí, eu entendo que é isso. Para muitos que você falar desse trabalho, para o cara não interessa. Ele quer ir lá comprar o carro. Você acha que ele vai pagar um custo de uma consultoria dessa? Até acontecer alguma coisa. Isso. Até... Aí você antecipou o que eu ia falar, cara. Aí você perdeu a graça da minha linha de raciocínio. É isso que eu ia falar. Que Até aí, tomar o cara, primeiro é tombo, né? diferente de você levar seu carro no Zé da esquina e levar no R100, entendeu? Com certeza. A responsabilidade do Felipe da R100, ele não vai sair fazendo qualquer coisa lá. Eu tenho a clara consciência que se aquilo der uma merda, a responsa é É grande. sua. E é sua. É isso, Gui. É isso, cara. Não é pintar o para-choque. Não é, pô, eu vou pagar um cara para ir lá comprar o carro para mim. Cara, não é isso. Você tem que entender que tem um negócio por É a trás. responsabilidade por trás. E o conhecimento, Gui. Cara, quanto. Não vamos nem falar em valor, em dinheiro. Vamos falar em tempo gasto, cara. Meu Quanto Deus do tempo. céu. Você tá entendendo? Para você chegar no nível de conhecer o tanto que você conhece de Tem carro hoje. estudo. Cara, Tá entendendo? É isso, cara. Não a gente fala de oficina, né? Eu sempre puxo os convidados aqui para falar de oficina, né? Tá tudo ligado nesse meio. Mas assim, cara, não é oficina. É quanto tempo, cara, para você conhecer aquilo lá, para Todo você. dia lançando coisas novas, Não, tecnologias novas. E é assim, tem que né? tem Para que você estudar. aperfeiçoar, Tem né, que estar Gui? estudando. E aí o que eu falo, eu tenho muito contato com gente de concessionária, porque assim, tem muito cliente que fala assim, ah, mas eu levo o carro na concessionária. Tem muita concessionária que o cara que está lá não tem preparo nenhum para estar lá. Nenhum. Né? A gente que às vezes está fora tem muito mais conhecimento que o cara de concessionária. Né? Eu já vi, né, sem falar da manutenção, eu já vi um vendedor de concessionária não ter conhecimento técnico para falar de um acessório que tem no carro. Então, tá entendendo onde eu quero chegar com a história? E é o que eu sempre falo. Eu não vendo carro, eu vendo sonho. Eu não olho como um produto somente. Eu olho como o que esse carro vai trazer para a família, por que a pessoa está comprando, o porquê que ela tá querendo esse carro. Adianta pegar um carro sedã para um cara que vai ficar indo para sítio? Não adianta, entendeu? Ele vai chegar uma hora que ele vai se incomodar, a suspensão não vai ficar aguentando. Você faz uma consultoria completa, uma análise completa, né, Gui? Agora, dependendo do lugar que vai, eu tenho um sítio, então esse carro vai bem, bicho, perfeito. Vai bem demais, pode comprar. Porque a pessoa só tá pensando ali naquele produto, sai. E não é assim a ideia. A nossa ideia não é essa. Eu posso ter um carro em estoque meu, que eu também trabalho com compra e venda. Se a pessoa... O preto eu não quero. Eu tava atrás de um cinza. Não tem problema, a gente vai atrás do cinza. Você não tem que persuadir o cara, forçar o cara a Imagina. comprar o preto, né? Não faz parte de mim isso. Tá certo. Não eu faz tava parte. discutindo isso esses dias, né? Aquelas pessoas que empurram a mercadoria, empurram o carro, empurram qualquer que seja o serviço. cara. Mas Não é aí, essa ideia. Thales, é isso que está diferenciando o trabalho que vocês estão fazendo, né? Que Sim. vocês proporam fazer. É uma consultoria e não é uma venda. Isso, a gente gosta Né? de ser transparente, cara. Ó, Por tem mais isso, que o Gui isso, falou, o Gui foi o ponto certo agora. Falou, eu tenho alguns carros, né, meus em estoque que estão à venda, mas assim, ele faz a assessoria, a consultoria para o cara para ver se aquele carro serve para o cara. Exatamente. Não é empurrar como o cara que tem a loja aberta lá, a garagem aberta, ele precisa, um pouquinho né? mais complicado. É, Quer Eu vender, entendo, quer... precisa, é um dinheiro imobilizado, precisa mandar embora. Isso, Tem que girar, tem e que aí girar. ele vai pôr defeito na cor que o cara quer ou no modelo para vender o peixe dele. É uma né? persuasão de venda. É assim entender, só não é o método que eu trabalho. É a resistência do mercado, mas aí tá o diferencial dessa proposta que vocês estão fazendo agora. Você não tá, senão você abriu uma garagem, Com certeza. né? Aí você abriu uma garagem de carro, você ia ser só mais um, né? Exatamente. Independente de falar assim, não, mas eu vou levar para o segmento prêmio. Hoje a gente tem garagem de carros prêmio aí no Brasil inteiro Sucesso extremo. que foca nesse mercado. O que vocês estão, né, se propondo acho a fazer até- é diferente, né? Dando uma deixa. É outra
Eu acho, vertente. eu acho até um pouquinho difícil para quem tem loja, porque tem que ter o produto que o cliente quer, da cor que ele quer, exatamente desse jeito. Eu acho até difícil esse lado. E eu acho assim, né, Thales? Eu acho que o mais difícil, cara, de hoje é a quantidade de opção. Sim. Infinitas. Principalmente quando você entra num nicho aí de mercado aí. Vamos falar mediano hoje aí de 300 a 500 mil reais, cara, te abre um leque, tipo assim... Do mesmo modelo, várias versões. Cara, e assim, É. pro cara falar assim, não, eu quero uma Mercedes, mas eu sou fã da BMW, cara, não, eu gosto de Audi, Sim. e assim, cara, abre... As comparações para você decidir são muito difíceis. E aí eu, mais uma vez, Sim. eu acho bacana a ideia de vocês. Onde a gente entra e Exatamente. Tem carros seminovos com problemas crônicos, gigantescos. O cliente que as nem pessoas imagina. não Na maioria o pagam. cliente nem imagina, né? Não sabe o custo que vai ser isso. Fala, não, mas isso aí não vai ser caro. Aí vai ver no final, é 15, 20 mil para resolver um problema desse. Uma Amarok, eu tive uma Amarok, eu tive um problema com a Amarok. A minha deu pau. É uma 28 das mil caminhonetes pra mais arrumar. vendidas hoje, É, o pessoal mas eu adora, vou falar mas tem o problema. É uma beleza de usar. Cara, É um caminhonete. eu tive duas lá atrás. Eu tive uma 2012 e uma 2013. Né, nesses respectivos anos. As duas eu comprei seminova. A preta 2012, ela tinha um pouco mais de quilometragem. A 2013, que aí eu acabei vendendo a preta para ficar com a 2013, que foi num negócio de um apartamento, mas ela tinha 12 mil quilômetros. Zero. As duas, revisão na concessionária, tudo bonitinho. As duas eu tive problema na válvula EGR da época, que era o que dava. As duas foram trocadas em concessionária. Mas se você falar para mim que eu tive algum outro problema com elas, Zero. não tive. Para quem perguntava para mim, eu falava, cara, eu tive ali 200, eu tive Hilux, nunca tive S10. Mas, cara, para mim não comparava. Questão de conforto, É um carro andar, alto, né? eu gostava muito. O pessoal na época falava assim, é um golzão Por alto. conta de painel, tudo. Era um gol, cara. Era um gol. Você falar de acabamento, ela não tem acabamento Não. nenhum. É fraco. Você Até comparasse, a nova, vamos se você colocar. comparasse com uma Hilux na época, uma própria S10, o acabamento era muito melhor. Sim. Mas eu gostava muito e nunca falei mal. Nunca tive as 6 cilindros, aí as V6, que é as que dão. Que caíram no. Só que aí assim, aí eu fui dar uma pesquisada melhor para entender. E aí eu vi que o problema das Amarok V6 é a bomba. Solta a A animária bomba ali. de alto Isso. estoura. A bomba Solta de alta, e aí não entope vai no os bicos, bico, e aí regaça bico, tudo. e aí vai. E aí uma. Né, Aí fede tudo. tem gente que dá sorte no começo, resolve só a bomba e quando não, vai pro resto. O Gui Só teve que aí a sorte de tudo, Só né, que Gui? aí eu já vi. Muita sorte. Eu já vi muita gente falando, inclusive tem oficina especializada nisso, que faz uma prevenção dessa bomba. Muda lá algumas Coloca coisas. um filtro depois dela. Isso, muda algumas coisas e acaba eliminando ou minimizando esses problemas que aparecem. Mas assim, cara, a gente falou de Amarok, falamos de Peugeot, se a gente pegar lá uma marca premium, vamos falar aí, a própria BMW, uma Mercedes, elas têm problema também. Tem. Todo carro tem Com problema. Você tá entendendo? Carro. Só que por que não aparece, Thales? Porque a quantidade de carro que está andando e o público que esse carro atinge Muito menor. é muito menor. Não faz o Huawei, né? Não. Cara, você toda vez que eu vou falar alguma coisa, você me corta. Você tá lendo meus pensamentos. A sinergia da conversa aqui tá muito grande. É isso, cara. O consumidor desse cliente, desse carro, o cliente desse carro, ele não tá lá no especialista. Ele não é um especialista em internet. Ele não é o crítico de internet. Então, assim, não que se abafa esses problemas, mas é menos comentado. É menos. Agora, assim, a fase que a Volkswagen pegou aí nos anos atrás, ela vendeu muito mais caminhonete que GM, que. Acho que bateu até a Hilux, até a Toyota. Então, assim, Gui, quanto vendeu e, né? Sim.
é natural que se criticasse mais, que tivesse mais gente vendo isso para Quanto mais no criticar. mercado, mais a gente vê. Mais problema aparece. Né? É a mesma história das Jeep, dos Compass. Vários probleminhas crônicos. Porque tem muito. Trocador de calor. Tem muito, cara. Tem muito na rua. Foi líder de mercado, né? Compass foi o SUV que mais vendeu no Foi Brasil. um SUV líder de mercado. Aí que eu falo para você. Lógico, é natural que vai aparecer problema, cara. Tudo que Né? é muito, a chance de dar um probleminha ali no Sim. meio do caminho é É grande. que assim, nós temos os crônicos. Os crônicos que é o recorrente. Todo não, a maioria dos carros desse ponto, vamos por um Golf 2015 com o câmbio daqui a 200. Daqui a 200 dá pau. Beleza. Agora, o outro ponto é o carro que vende um pouquinho menos, que não aparece ali. Aparece alguns probleminhas, mas não faz esse escarcel, como vocês disseram. Ô, Thales, mas você não acha também que um pouco desses problemas, vamos agora usando esse exemplo do Golf, um pouco também vai no perfil e na cultura do brasileiro, que é o que a gente estava falando, de não ser um perfil, um público que faz uma manutenção preventiva? Porque eu falo assim, cara, a maioria dos problemas que eu vejo, a gente já falou Sim. diversas marcas e Tem gente diversos que nem casos. troca óleo. Sim, não, sabemos Então, disso, com assim, certeza. cara, será que não é o perfil e o público também? Sim. Porque assim, a gente fala assim, mas os carros premium não dá defeito. Mas será porque também não é o cara que segue a Cuida um manutenção pouquinho, à risca? É que também Não é esse- o cara que, aquilo que você falou, o questão do, não é o cara que não faz a conta para mandar trocar o óleo na concessionária? Ô, Felipe, mas não você está falando que só. Não estou falando que só tem que ser feito na concessionária. Desde que você leve um profissional que tenha capacidade para fazer aquilo, mas faça uma preventiva. Agora, O carro aqui é 2.000, mas aqui é 300. Vamos de 350. Não, A com chance- certeza. Ele Mas- não avalia aí A quando ele vai qualidade da do trans- produto e mão de obra. Isso, exatamente. É esse Então, ponto que eu queria chegar. Eu acho que um pouco vai disso do que a gente Sim, falou também. alguns são crônicos, É outros cultura são- também. É cultura do Sim. brasileiro. É a questão, eu falo às vezes, cara, eu vejo, pego muito na oficina, pneu, Osso. Xing Ling. Aí o cara quer com pneu Xing Ling, dure 40, 50 mil quilômetros. Ou tem a Não é mesma durar. tração na chuva, ou não faça ruído, Você tá que é o entendendo? Michelin. Então, é isso. Então, assim, você fala assim, não, o cara tem um carro de 300 mil, mas tá usando o pneu Xing Eu Ling. sou extremamente chato pra isso aí. Aí assim, aí você vem falar assim pra mim, vamos usar o Golf. Quem que garante, ou quem que fala que não, e aí os engenheiros aí que nos assistem, que um pneu que você trocou lá, que vai mudar o tracionamento do carro, não contribui para dar problema no câmbio? É um ponto. É uma discussão que Não, nós vamos, vale ficar, a pena, nós vamos ficar exatamente. aqui uma semana. Vai. Nós vamos ficar aqui Fazendo uma semana. teste. É um ponto que eu realmente nunca tinha pensado. Aí eu falo para você, o Gui falou no começo dessa conversa aqui a questão do carro elétrico nas nossas estradas. E aí, cara, você já parou para pensar na manutenção diária, que eu falei de bandeja, amortecedor, pneu, principalmente esses carros que são feitos e projetados para andar na Europa, andar nos Estados Unidos e estão sendo condicionados na tropicalização a andar aqui com o nosso combustível, Nas crateras da lua, nos no buracão, nos buracão. buracos da rua, no tipo, e assim, ó, não é isso no buraco, né, Gui? Você pega na qualidade do asfalto. Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Aquele asfalto branco. É um tapete aquilo. Aí é que eu te falo, tá? Aí assim, cara, será que é o carro que tem um problema crônico? Ou será que é uma coisa que a gente tá se obrigando a. Eu acho que é realmente o asfalto brasileiro. É. Do Golf específico que eu usei como exemplo. Cara, lá fora não tem esse problema. E Ou eu se vou- tem, é muito pouco. E eu vou te falar mais. Certo tipo de carro, que nem, por exemplo, assim, ó, usando o Golf aí de exemplo, será que o uso do carro, o consumidor que esse carro atingiu aí, que era o comprador desse carro, o jeito em que o cara usa o carro, será que não está
condicionado aí, eu não tô defendendo o câmbio da Volkswagen, não, tá? Mas assim, Não, tudo é discutível. Eu já vi Não, carro e que assim, não dá problema com 10 mil, como dá com 100. Então- Gui, eu falo isso pelo seguinte, fala assim, ó, o cara comprava um Golf, ele já comprava, beleza, era um carro 1.4, TSI, mas aí ele já ia lá, chipava, tirava delay de pedal, faz A um... tendência a dar problema é muito maior. Com Você tá certeza. entendendo? Não tem dúvidas. Então é isso, cara. E aí o cara assim, ó, vamos dizer assim, o Golf era um carro de esportivo. A maioria do consumidor desse carro era o cara que comprou para ralar, não foi o tiozinho que comprou para ir na missa. Pergunta- É raro de achar. Pergunta se o tiozinho que comprou para ir na missa deu pau no DSG dele no câmbio. Sim. Tô errado? Não. Acredito que não. Então, cara, A é questão- relativo. A questão desse câmbio, do DQ200, é um câmbio que já não vem mais, né? Graças a Deus. Mas É um câmbio sensível. é um essa câmbio verdade. sensível pelo clima tropical brasileiro. O que acontece é que ele não é banhado a óleo, ele tem a mecatrônica de plástico e pelo Brasil ser tão quente com esse clima tropical acaba derretendo. É o próprio calor. Então, é uma particularidade mesmo. É né? uma particularidade, Fora- mas claro que com O uso é MAP, muito o uso, pior, lógico. você vai ficar ali ó, trocando marcha, reduzindo, o câmbio vai esquentar. Mas é até a Mais brincadeira ainda. do DQ200, que não é se vai dar pau, é quando É vai quando dar vai dar pau. pau. Para encerrar, agora todo mundo quer saber qual carro vocês dirigem no dia a dia? Ou que tá, não que tá usando agora, mas um carro que fala, cara, esse carro foi o. Hoje eu tô modesto. Hoje eu tô de BMW 320 com seu benefício, 2023 na garantia ainda. Mas, nossa, eu já tive uma infinidade. Uma vez a gente foi pra Ribeirão, né? Foi junto, eu tava de M6 na época. M6, tive M5, M3, M2. Eu sou um fã da BM. Tive Porsche também, mas voltei pra BM. Eu sou um fã de BM, eu gosto de tração traseira, eu gosto de carro canhão, eu gosto disso aí. Eu sou Você vai. mais pro senhor, eu sou mais pra Mercedes. Mas hoje eu tô com a 5, que a gente fez até a gravação dele hoje, né? Mas que eu dirijo no dia a dia, eu tô com um Fusca TSI, que é um pouquinho mexido também. Dá um Puro- pipe, Puro né? ninguém tá, né? aí depois ele quer vir com a coisa. Porque o câmbio não aguenta. Não, é só uma pimentinha, aí ele quer Quem pôr. gosta de carro gosta de acelerar, cara. Não tem Isso jeito. é verdade. Não tem. Mas tem as situações para se acelerar. Você sabe onde você pode brincar Eu e sei. aonde você vai arregaçar seu carro. Eu sempre falo isso aí, cara. Eu acho assim, não ser puritano, mas tudo tem hora e lugar, né? Com certeza. A gente já passou muita gente de arrancada aqui, a galera que gosta de acelerar. Cara, é um nicho de mercado totalmente diferente. O cara vai lá na pista para acelerar na pista. Cara, a adrenalina. Prepara para aquilo, Isso, prepara para 200 metros, 400 A metros. adrenalina é totalmente diferente. E assim, é o que eu falo. Aí às vezes o cara quer ter um carro canhão e quer acelerar Na marginal. no meio da rua, no meio E da o ponto que marginal. você falou, isso, que é conta isso. muito, a manutenção. Cara. Isso, Os meus carros estão 200% Exatamente, sempre. é o que eu falo. Aí o cara quer ter um Sempre. carro canhão com pneu no arame e quer acelerar na Com óleo rua. de posto, sem freio. com- 3 horas da tarde com a rua cheia de gente. Então, assim, cara, pô, você tem um carro legal, vai viajar numa rodovia, uma reta, um lugar que você tem, pra você saber o que você tem na mão, Sim. mas com condição para isso. Aqui, infelizmente, a gente não tem autobahn, mas tem É. uns lugarzinhos que dá pra brincar. um pouco. Bandeirantes é um belo lugar. De madrugada. É tranquilo. Cuidado que agora eles estão pegando pela, Tudo radar. pela câmera de monitoramento da rodovia. É verdade, é verdade. Galera, obrigado de vocês estarem aqui. Obrigado. Obrigado de vocês aceitarem nosso convite. Você vê, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar uma semana falando Vai de carro. conversar. É o E assunto vai que ter, eu mais amo. e vai ter assunto, mas infelizmente o nosso tempo é escasso. Eu gostaria que vocês deixassem a hashtag aí de vocês, a hashtag não, desculpa, o arroba de vocês aí no Instagram, para quem quiser acompanhar o trabalho e para quem quiser contratar também. Com Acho certeza. que vai ser o canal, né? Chama lá no direct e por contrata lá. contrata aí a consultoria de vocês. Tem todo o histórico lá no Instagram. E um ponto a se observar também que a gente não trabalha a nível São Paulo, nada. Eu trabalho a nível Brasil. Você já sabe, tem hora que eu tô em Vitória, Espírito Santo, já fui para interior da Bahia.
Então eu tô Aonde dando- tiver onde chamar, você aonde vai. tiver A chamar, gente gosta de viajar, essa é a verdade. adoramos. Viajar e fazer o que gosta, cara. Hã? É a Ganhar. vida. Cara, quem que não quer um emprego dele? O cara ganha, Dirige carro diferente toda hora. viaja, na maioria das vezes vai andar de nave. É o sonho de, Só é o sonho falta, de né? todo menino. O que mais que ele quer, né, menina? Hã? A gente seguiu nossos instintos, nossas... Que Aí. mais que ele quer, né? Só Mais falar nada, viu, cara? Hã? Manda seu arroba aí, Gui. Meu arroba é @maxcar consultoria. E o meu, @Camargo Consultoria Alto. Aí, E o galera, nosso? para quem quer conhecer o trabalho deles, a gente já vai deixar o link aqui embaixo fixado. Sigam lá, vocês vão, assim como eu já seguia, é bacana de ver, vocês acabam até conhecendo particularidades de algum modelo que eles estão A gente que eles deixa estão tudo muito avaliando, claro. eles deixam muito claro. Então, vamos dizer assim, é legal para quem até não vá contratar o serviço, mas acompanhar e ver o trabalho que eles fazem, porque vocês vão começar a conhecer de alguns carros. Porque o que eles fazem nos vídeos lá, acabam falando e mostrando algumas particularidades. Podemos deixar o do nosso... do E YouTube já também, deixa nosso isso canal. aí, já deixa aí o do canal aí. É Garagem dos Amigos, GDA Garagem dos Amigos. Postamos um vídeo, mas bem explicativo, mostrando tudo o que vai acontecer. O trabalho que o vocês trabalho. vão direcionar para esse E canal, agora né? a gente vai mostrar como que a gente trabalha mesmo, mostrando o dia a dia nosso, porque era uma coisa bem... A gente não postava, só postava a procura e a conclusão. Agora a gente vai Mas mostrar todo o Gui, processo. esse é um ponto que você tocou e eu também não fazia isso. Eu sempre mexi com muito carro, fiz muita coisa, muito conteúdo legal e eu não mostrava. Até nas minhas viagens eu sempre vi muita coisa, fiz muita coisa, fiz vídeo, fotografei e nunca mostrei. E eu comecei a mudar para isso, mostrar mais esse conhecimento que a gente tem. E assim, eu acho que o legal disso, independente do trabalho, que é esse trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho que eu tinha, é compartilhar conhecimento. Sim. é prazeroso, é bem Isso, legal. compartilhar o conhecimento com as pessoas, porque assim, você acaba aproximando e unindo pessoas que têm o mesmo interesse, Com certeza. né? Você acaba mostrando, né, o teu ponto de vista, como você falou, na minha opinião, você acaba mostrando a tua opinião, teu ponto de vista sobre aquele determinado assunto, aquele determinado carro. É isso. Galera, obrigado Obrigado. mais uma vez. Show de bola. Para você que acompanhou com a gente até aqui esse episódio e não segue o nosso canal, já clica aqui embaixo, siga esse canal, que cada vez mais a gente vai trazer isso aqui. Pessoas que são amantes de carro. Apaixonados. É o que eu falo aqui nesse canal, Gui. Tem roda, motor e anda, A gente tá fala aqui. conversando. Valeu, galera. Pessoal. Obrigado. Valeu, Obrigado, galera. obrigado.